Nós vamos falar sobre o chamado de um discípulo de Jesus, mas nós vamos fazer prova agora. Vamos fazer uma prova. Vou convidar o pastor Rogério, que é o nosso líder da área de ensino. Ele vai tomar apontamento. Olha que palavra moderna. E você agora vai fechar a Bíblia. Você em casa vai fazer a mesma coisa. Você que está na internet, você fecha a Bíblia e não pode consultar o Google, ok? Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão Silviano, que derruba qualquer pastor, qualquer professor de escola dominical, Joel. É uma situação dramática quando a gente pede para que as pessoas se lembrem do nome dos 12 discípulos. Começam as reações, então nós vamos agora lembrar quem são os 12. Eu vou dar duas dicas. Tem 3 duplas de irmãos e tem 3 duplas que têm o mesmo nome, olha aí. Então eu vou aceitar que qualquer pessoa, até na internet, vai comunicar pelo chat e alguém vai estar falando com você. Mas aqui nós vamos completar esses 12 e depois eu vou dizer quem foi escolhido para a gente refletir essa noite. Um exercício bíblico, a gente está falando de consagração, de santidade, e não tem consagração nem santidade se não conhecer a Bíblia, ok? Mas essa derruba qualquer um, certo? Então vamos lá, pode começar. Primeiro, você vai anotar, pastor Rogério, quem? Pedro. Qual era o primeiro nome dele? Pedro foi o nome posterior, hein? Simão, ok, 1, 2, outro nome. Tiago, muito bom, 2 nomes. Pega um de cada vez. Terceiro nome, o outro Tiago, o Tiago pequeno. Tinha o Tiago grande e o Tiago pequeno. Muito bem. O quarto nome, André. Quinto, João. Muito bem. Sexto, Mateus. Ótimo. Sétimo, quem? Judas. Judas. Que Judas? Os Iscariotes, ok. Quem mais? Oitavo. Eu não vou nem responder o que eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo coisas absurdas. Eu estou falando dos discípulos de Jesus. Estamos ao vivo na internet. Não farei a igreja passar vergonha. Então eu não vou reproduzir o que eu ouvi. Ok? Tá bom assim, Raquel? Você fiscaliza para mim. Vamos lá, estamos que número, pastor? Qual o número? Já foram 8? Sétimo, faltam alguns. Bartolomeu, foi isso? Bartolomeu. Tomé, vocês gostam de Tomé? Está em que número, pastor Rogério? Hein? 9, está faltando discípulo no colegiado. Vocês estão acabando com o colegiado de Cristo. Quem? Vinícius? Não tinha Vinícius. Filipe, ok, Filipe. Tá, e que Filipe é esse? É o de Atos? Não é o Filipe de Atos, é outro Filipe. Estão faltando 2, que parto, hein, gente? Quantas? O pessoal de 30 anos de igreja, de 40, de 50, é a hora agora. Faltam 2. Um de cada vez. Quem? Natanael. Natanael. Já deu Natanael aí? Não? Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa. Continua faltando. Tem quantos, pastor Rogério? O senhor também não está bypassando a gente não, né? Está faltando 2. Gente, estão faltando 2 discípulos. André, já falaram do nome do André? Já falaram sim, Tadeu, obrigado. Opa. Exatamente, Judas Tadeu. É outro Judas. Essa é uma surpresa para você, não é? Está todo mundo aí? Falta um, misericórdia. Muito bem, Simão Zelote. Agora vocês acham que eu sei de cabeça ou não? Botei uma cola aqui, ó. Simão Pedro, que era irmão de André, pescadores.
Mais outra dupla de pescadores, Tiago e João, só que esses eram pescadores ricos, tem pescador pobre e tem pescador rico, que são os filhos de Zebedeu. Bartolomeu, que chamava-se também Natanael. Tomé, chamava-se também Dídimo. Mateus e Tiago são filhos do mesmo pai, filhos de Alfeu. Judas Tadeu, e tem o Judas Iscariote, são 2 Judas, são 2 Tiagos, são 2 Simões, já é metade do colegiado, e faltou o Simão Zelote. É isso aí, parabéns para a igreja, que custou bastante a responder, e eu não vou dizer o que eu ouvi, para não comprometer a situação do conhecimento da igreja, e eu vou falar nessa noite sobre a vida e o chamado de Mateus. Mateus 9:9. Esse chamado está em 3 evangelhos, mas nós vamos dar hoje, homenageando e dar prioridade aqui ao próprio Mateus, que escreveu sobre a sua vida, o seu chamado. Mas tanto Marcos como Lucas transmitem a mesma similaridade da forma como ele foi chamado e como ele reagiu. Mateus 9:9. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Que Deus nos abençoe. É impactante a vida e o chamado deste homem. Até aqui, Jesus havia chamado pessoas, segundo os evangelhos, muito simples, muito pobres, mas ele agora vai ao encontro e vai chamar Mateus. Existe um livro e alguns comentários importantes sobre a harmonia dos evangelhos. Se você quer estudar a Bíblia, pegue um livro que traça a harmonia dos evangelhos. Ele pega a mesma passagem, contada às vezes por 2, 3 evangelistas, e cada um apresenta uma característica, uma observação diferente, porque a ótica do autor, o seu público-alvo, determinava a forma da sua escrita. E Mateus é um evangelho escrito para judeus, para aqueles que eram da raça eleita. Mateus é chamado também de Levi. Tem um irmão no colegiado, ele é filho de um homem chamado Alfeu. Mas é interessante que esse homem tem um trabalho singular no meio dos outros homens chamados no colegiado. Esse homem era coletor de impostos, ele era um publicano. Quando você quiser entender alguma coisa na Bíblia, ou até em alguma outra área da ciência, procure avaliar a etimologia da palavra. O publicano, como a tradução do português indica, era um funcionário do governo romano que trabalhava para coletar impostos. Mateus é um publicano, é um coletor,
Há um outro coletor publicano também que foi chamado por Jesus, só que esse era de uma patente mais alta, ele era chefe dos publicanos, foi Zaqueu. Mas há aqui uma curiosidade e um contraste. Como pode um judeu ir trabalhar como coletor de impostos contra seu próprio povo? Obviamente que ele era odiado. Os próprios judeus sofriam uma opressão terrível dos romanos com o pagamento de impostos. Eram impostos muito mais pesados. É claro que toda a cidade organizada, todo o país, no mundo inteiro tem impostos. Os nossos impostos são altos, sobre os assalariados em média 30%, mas há países em que os impostos ainda são mais caros. Mas os impostos de Roma eram cruéis, ao ponto de endividarem, de tirarem do trabalhador tudo o que ele havia produzido, e haviam penas fortíssimas para aqueles que não pagavam os seus impostos. Como é que um judeu podia gostar de um cobrador de impostos, de um funcionário para Roma, um publicano, mesmo este publicano sendo judeu? E se acreditava que já naquela época havia movimentos de corrupção. A corrupção não é alguma coisa só do Brasil. A questão do Brasil vai muito mais além do problema da corrupção. É um problema de disciplina, é um problema de regulação, é um problema de polícia, é um problema de lei de punição, são muitas questões. Aquele homem sentava todos os dias na coletoria de impostos e cobrava dos seus irmãos compatriotas o imposto, tirando o que podia. E certamente o povo judeu que ali vivia, naquela região, acreditava que haviam movimentos corruptos e que eram tirados do povo muito mais do que os impostos exigidos por Roma. Esse era o trabalho de Mateus, um trabalho de extorsão. E naquela hora, diferentemente do que estava acontecendo até aqui, Jesus passa pela coletoria e olha para ele e vê Mateus. Isso nos traz uma visão e uma consciência extraordinária do que é o Evangelho. O Evangelho não é para pobres, não é para ricos, não tem essa destinação, não é para uma autoridade pequena ou para uma autoridade grande. O Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho é para mim, é para você, é para todas as nações. Há uma promessa bíblica de que no final dos tempos e no advento da segunda vinda de Cristo, se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, pessoas de todas as línguas, povos e nações, e todos estaremos juntos, porque todos nós somos amados e desejados por Deus. Você que está aqui ou cultuando pela internet, tenha certeza de uma coisa: Deus ama você, Deus ama a sua vida. Não importa se você tem pouco, se você tem muito, se você fez uma universidade ou não, aonde você mora, se é numa comunidade ou num condomínio de luxo, Deus está interessado na sua vida e na sua alma. Louve o nome do Senhor, porque Ele ama você. E ele agora decidiu ir até a coletoria
e olhou para aquele rapaz judeu chamado Mateus, filho de Alfeu. Meus irmãos, há alguns textos na Bíblia, que a Bíblia é clara em falar do olhar de Jesus. Um deles é quando Pedro o está negando, e é Lucas, o evangelista, na sua minuciosidade, que relata que na hora da negação, Jesus olha para Pedro. São detalhes interessantes que vão compondo a imagem da cena, quando você lê a harmonia dos evangelhos. Eu fico imaginando que nessa hora que Jesus chega à coletoria, o seu olhar penetrante, profundo, olhou para dentro daquele escritório e atingiu o coração daquele judeu, muito mais rico do que os seus compatriotas e os seus irmãos. Aquele judeu que provavelmente praticava a extorsão, aquele judeu que era pouco amado, mas Jesus olha para ele e decide chamá-lo. Mas é interessante que Jesus não faz uma pregação, Jesus não faz uma exposição do Velho Testamento, como fez de outras vezes. Jesus não vai fazer uma oração, ele vai de uma maneira forte, direta, objetiva. Pastores e pregadores que estão aqui, ele não faz um sermão, ele só faz um apelo. Tal era a sua unção, bastava uma palavra, e ele disse: segue-me. Ele não justifica, ele não prega, ele não expõe o Velho Testamento, ele não faz correlações bíblicas, ele apenas diz uma palavra, ele só faz o apelo: segue-me. Conta uma história que aconteceu numa igreja batista do Rio de Janeiro. Tivemos aqui um dos grandes evangelistas do país, já falecido, o pastor Davi Gomes. E o pastor Davi Gomes era um evangelista nato. Não sei aqui quantos conheceram, os mais antigos devem ter ouvido falar. Ele foi o fundador da Escola Bíblica do Ar, um trabalho de rádio fantástico. Mas quando ele ia pregar, eu me lembro dele pregando no Jacarepaguá Tênis Clube, um clube antigo que havia naquela região, e foi ali que eu, ouvindo o pastor Davi Gomes, eu tomei uma decisão para o ministério pastoral. Ele tinha uma capacidade, há oradores e há pessoas que têm, como diz a Bíblia, o dom do evangelista. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei muito dele, porque ele estava numa igreja da cidade do Rio de Janeiro, que promovia aquela ocasião uma cruzada, uma conferência. Era muito comum na década de 70, de 80, de 90. A gente mobilizava os crentes saíam com folheto na mão. Olha bem como era. Batíamos de apartamento em apartamento, naquela época não tinha essa polícia toda dos condomínios. Convidávamos as pessoas, venham para a igreja, falávamos algumas coisas para elas, convidávamos um orador, de preferência uma pessoa fenomenal, um evangelista nato, que ele iria pregar. A igreja se enchia, muitos visitantes, tinha até competição, quem trouxesse mais visitantes ganhava alguns prêmios. Era tudo prêmio só para motivar o povo. Mas naquela noite o pregador era um americano, doutor em teologia, mas com todo respeito, aquele pastor, ele não era evangelista. Convidaram um homem errado para o lugar errado. Tinham que convidar o doutor em teologia para fazer um simpósio de teologia, colocá-lo numa área de ensino, não numa área de evangelismo. E ele pregou
aquele sermão bem teológico. Imagine a congregação lotada de visitantes e ele fala sobre Paul Tillich, Bult, Broadway. Alguns autores importantes, a congregação ficou assim, ó. Ilustres desconhecidos. O americano vai fazer o apelo, ele falava português. É outro risco importante, você pregar em outra língua que não a sua, por mais que você fale a outra língua, é muito difícil, é uma arte. E ele vai fazer o apelo. Meus irmãos, vamos agora. Vai ter o momento do apelo, se prepara. Se prepara porque o Espírito vai agir aqui. Então você que quer aceitar Jesus como Salvador, vem aqui, vem depressa. Vem depressinha, vem. Ninguém. Nenhuma alma. A decepção toma conta da igreja, da comissão que havia indicado o orador e do pastor Davi Gomes, que era muito agitado. Ele sobe. O pregador já havia esgotado todo o seu movimento de apelo, nenhuma alma. Ele gesticulava muito, o pastor Davi assumiu e disse: não é possível, não é possível. Não é possível um sermão desta profundidade. Eu quero dizer para você que Jesus salva a sua vida, Ele tira você do poço, venha logo. E a multidão começa a vir correndo, lota a frente da igreja, e a diretoria da igreja: louvado seja o nome do Senhor. Colocaram o homem certo, que deu uma palavra. Aqui, Jesus só disse uma palavra, correta, certa, direta. Às vezes você não precisa de um texto todo, apenas dizer: segue-me. Ele só fez o apelo de uma maneira hipnótica, forte, profunda, cheia de unção do Espírito Santo. E Mateus, diz a palavra de Deus, foi. O apelo foi para 100% de decisão. Mas olha o que diz Lucas, quando você faz essa análise dos evangelhos, ele diz assim: Mateus deixou tudo. Mateus deixou tudo. Agora nós podemos imaginar o que foi que moveu, com tanta diretividade, o coração de Mateus, o que fez ele ir para frente. O que fez ele abandonar uma vida com dinheiro, uma vida estável? O que é que aconteceu? E havia com certeza no coração de Mateus uma culpa. É bem provável, estudantes da Bíblia que estão aqui, que Mateus já tinha algum conhecimento prévio de quem era Jesus. Havia um alvoroço no meio das pessoas sobre o que Jesus estava fazendo, as suas curas, os seus sermões, os seus ensinamentos. Mas naquela hora, a palavra do mestre, o olhar do mestre, o poder do mestre, quando ele olha para dentro do escritório e vê aquele coletor de impostos, provavelmente corrupto, e diz: segue-me. E Lucas declara que ele deixou tudo, e que provavelmente no coração de Mateus reinava uma culpa diante de Deus e uma culpa diante do povo. Talvez, irmãos, eu esteja falando aqui de um sentimento tão ruim, tão cruel, tão forte, que mói o coração de um ser humano. É a culpa. Todos nós já sentimos culpa. E o problema
não é o fato de termos sentido culpa, mas é a questão da culpa ainda permanecer dentro de nós. Ela é tão silenciosa que não a confessamos. E nessa hora, nessa noite, eu estou trazendo uma palavra muito direta ao seu coração, aonde Jesus está olhando para dentro do teu contexto, da tua intimidade, da tua vida, e está dizendo para você: não é para você ficar parado aí dentro, não é para você paralisar a tua vida, mas me segue, porque Jesus é especialista em tratar nas nossas vidas todo e qualquer sentimento de culpa. Para você que está aqui, que traz a culpa de ter cometido um aborto, para você que está aqui, que traz a culpa de um adultério, que traz a culpa de ter feito mal a alguém na sua vida, de ter prejudicado uma pessoa no trabalho, de ter sido desonesto. A você que me escuta, que talvez tenha ficado com dinheiro que não deveria ficar. A você que traz no coração um sentimento de ter deixado de fazer o bem quando podia. E a palavra de Deus declara: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu podia nessa noite, diante desse texto, desse chamado, desse apelo, citar aqui inúmeros pecados que acometem o nosso coração e que geram na nossa mente um sentimento de culpa, e que nós não compartilhamos, porque todo pecado, diz a Bíblia, traz vergonha. E a vergonha é algo que vai diminuindo você dentro de você mesmo. E é nessa hora, e nesse contexto, que Satanás trabalha. Porque se ele aprisiona você na culpa, você não se sente com autoridade de fazer absolutamente nada. Por isso que a Bíblia diz que ele é, e Satanás é o acusador, aquele que lança em rosto e nos nossos rostos os nossos próprios pecados. E certamente uma voz da sua cabeça, uma flecha, um dado do inferno, já disse: você não pode nem cantar, porque você fez isso esta semana. Você não pode ler a Bíblia, porque você não é digno dela. Você não pode louvar, porque você fez isso, fez aquilo. E ele vai trabalhando para que a culpa nos destrua. Eu não estou falando da chamada culpa saudável, que o Espírito Santo, no processo de convencimento, convence a gente de que nós erramos. Não é dessa culpa, mas é da culpa que pesa, é da culpa que destrói, é da culpa que faz ferida no coração. A resposta de Mateus, a velocidade da resposta, não é apenas porque foi um apelo forte do poder de Jesus, não, mas ela encontra correspondência na sua própria realidade de vida. Um dia Jesus também chamou um homem que o procura, muito rico, usa de argumentos fantásticos da Bíblia, mas este homem tem a capacidade de dizer: não, eu não quero esse evangelho. E ao ouvir a pregação, ele virou as costas, diz o texto, e foi embora. Quantas pessoas, como aquele rapaz rico, vão embora? Quantos foram embora das conferências,
sem decidir-se por Cristo? Quantos entram neste templo e vão embora sem uma experiência com Deus? Quantos que você já pregou e que não dão a mínima para o Evangelho? Mas Mateus não. Mateus assimila a palavra, que vai encontrar correspondência dentro dele mesmo. E eu estou falando em nome de Deus com você, que trouxe, depois desse momento de louvor, desse tempo lúdico que passamos aqui, mas trouxe para cá e está aí guardado, um sentimento terrível de culpa por algo que você fez. Isso não é um privilégio, entre aspas, seu, mas todos nós temos marcas na nossa história, temos sentimentos corrosivos do coração, que destroem nosso psiquismo, de coisas que nós fizemos e que sabemos que não deveríamos ter feito. Naquela hora, a palavra e o convite encontram o coração de Mateus, pela culpa que carregava, com a vida que levava, a profissão que trazia, e talvez um sentimento de deslealdade pelo povo ao qual ele pertencia. Jesus olha para ele, no escritório da coleta: segue-me. Jesus olha para você hoje, que apesar de vir à igreja, carrega uma culpa que te interrompe, uma culpa que te atrapalha, uma culpa que te corrói, que te destrói, e ele fala com você: vem e segue-me. Porque, Mateus, eu vou derramar na cruz aquilo que vai purificar você de todos os teus pecados. E meu irmão, minha irmã, você que está na internet ou aqui, ele já fez a obra, ele já morreu por nós, ele já foi crucificado, ele já verteu o sangue foi escorrido e o sangue foi espargido, e agora todo aquele que confessa o seu pecado tem o perdão do seu pecado mediante o arrependimento, porque ele pela graça lhe dá o perdão do seu pecado. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor. Nós vamos sair daqui hoje mais leves, nós vamos sair daqui purificados. Santo não é aquele que não peca, santo é aquele que muito se lava debaixo da cruz. Santo não é aquele que não peca, mas é aquele que se lava. E é por isso que todos os dias, e sabe o que Jesus está dizendo para nós? Presta atenção, olha para o pastor e guarda no seu coração. Eu já sei o que você vai fazer amanhã, eu já sei o erro que você vai cometer depois de amanhã, eu já sei o que a culpa vai fazer com você quarta-feira, eu sei que você na sexta-feira vai se arrepender, mas o meu sacrifício, o meu sangue, ele foi suficiente para perdoar todos os pecados, aquele que você já cometeu, aquele que você pode estar cometendo agora, e aquele que você cometerá amanhã. O Senhor já lavou a nossa vida com o seu sangue. Se isso é verdade, por quê? Por que a carta de João nos manda confessar? Por que João 1, de 7 a 9 diz: se confessarmos os nossos pecados? Porque se ele já perdoou, a confissão de pecados, que é fundamental para uma vida de intimidade e de santidade, ela mostra para você e para mim o lugar onde caímos. A confissão de pecados não vai fazer um Deus onisciente saber da sua vida. A confissão de pecados vai fazer com que eu e você quebremos o coração
entendamos o que é certo e o que é errado diante de Deus, e busquemos nele força, para que a gente não venha, mas diz a Bíblia: se porém pecarem, temos um advogado que está ao lado do nosso Pai, que é Jesus Cristo justo, para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, e a graça do Senhor nos alcança. Ele só pede de você e de mim mesmo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Mateus: segue-me. E aquele que está precisando muito de Jesus vai. Tem pessoas aqui precisando de Jesus. Você sabe qual é a causalidade última? Existem estudos, tanto na sociologia quanto na psicologia, na própria filosofia, que buscam qual é a causalidade última das coisas e do sofrimento. E nós aprendemos pela palavra de Deus, guarda isso, meu irmão, meu amigo, que a causalidade última de todo sofrimento é o pecado. O problema de raiz é o pecado, o problema de desobediência. O que adoece a alma humana é o pecado. O que adoece muitas vezes o corpo humano é o pecado. Portanto, com o coração rasgado, como a gente canta muitas vezes, só tem uma maneira de você resolver o problema da culpa: é você rasgar o coração, ser honesto com Ele e dizer: está aqui, o Senhor sabe, eu me sinto inclusive envergonhado, mas o Senhor sabe dos meus pecados, e por misericórdia, lava-me mais uma vez. E pela graça, Ele vai dizer para você: eu já te lavei, e te lavarei novamente, com o sangue do meu Filho. E todo o processo de culpa pode ser resolvido na sua cabeça. Aí diz a Bíblia, continuando essa história do chamado de Mateus, que ele convida Jesus. O Evangelho de Mateus não retrata isso, quem retrata são os outros, é Marcos e Lucas. Essa história não está em João. Ele convida as pessoas para um banquete. Ele era rico, ele não dá uma festa de pobre, mas ele prepara, diz a Bíblia, um banquete, e ele chama outros publicanos. Publicano é amigo de publicano. Funcionário do governo tem amigos que são funcionários do governo. E ele chamou inclusive alguns outros, e se juntaram na casa de Mateus, na casa indigna. E vejam os senhores que ele convida: Jesus. Imagina a cena, e a gente fica pensando assim às vezes: será que Jesus entraria numa casa dessa? Será que Jesus comeria com um homem dessa natureza? Será que Jesus falaria com uma mulher como esta? Prontamente, a classe religiosa reclamou. Havia um grupo de estudiosos da lei chamados de fariseus. A palavra fariseu significa separado. Eles se achavam o máximo. Eles achavam que tinham primazia, pensavam que o reino de Deus era só para os judeus. Mas quando Jesus começa a chamar outro tipo de gente, já era o prenúncio de que o evangelho seria para todos. Quando ele fala com aquela mulher sirofenícia, quando ele fala com a samaritana,
é o prenúncio da pregação aos gentios, a todos nós que não somos judeus. E naquele jantar, naquele banquete, na casa de Mateus, os fariseus começam a zombar de Jesus. Ele não pode ser mestre. Como é que ele come com publicanos e com pecadores? Homens religiosos, doutores da lei, vendo agora Jesus entrar na casa mais indigna e se assentar na mesa. Mas ele tem um recado e ele tem uma palavra muito importante. Certamente na casa estavam alguns desses fariseus, com as suas roupas, com as suas indumentárias, e as pessoas reverentes, e eles arrazoando entre eles, porque os grupos se formam de acordo com as categorias. Pecador sentava com pecador, fariseu sentava com fariseu. E Jesus, sabendo o que está acontecendo no arrazoado na casa de Mateus, no banquete, vai fazer uma das afirmações mais importantes de todo o Novo Testamento. Não são os doentes que precisam de médicos, não são as pessoas que estão doentes. E aqui Jesus faz um diagnóstico e uma revelação daquela que é a principal doença de uma pessoa. Não é o câncer, não são os infartos do miocárdio ou os derrames cerebrais, mas é o pecado que afeta a alma. E é esse tipo de doença que Jesus está dizendo para os fariseus que veio tratar. Se é na casa dos doentes, dos pecadores, que eu tenho que entrar, eu vou entrar. Mas ele não vai entrar para ser como eles. Atenção, porque às vezes tem algumas pessoas, adultos, jovens, que dizem assim: pastor, a gente tem que andar com essas pessoas. Você está certo, mas você não pode fazer o que elas fazem. Você não é como eles. Você vai amá-los e você vai testemunhar. E às vezes o negócio é difícil. Quando te chamam para aquelas festas da empresa, tem algumas que não dá para ir. Quando te chamam para beber, eu me lembro muitos anos atrás, um convite, eu tinha um chefe que me perseguia. Ele vivia dizendo: vocês dão dinheiro para o pastor, essa raça de crente. E ele me perseguiu bastante, e fazia tudo para me pegar num erro, numa pegadinha. Eu me esquivava bastante de algumas festas que eles promoviam em Botafogo, e era literalmente um lugar que eles botavam fogo. Mas eles me cercaram de uma tal maneira que eu tive que ir. Você já deve ter passado por isso. E naquela noite foi um porre de suco de laranja como eu nunca tomei. Porque eles traziam bebidas, e eles queriam fazer de tudo para que eu me embriagasse, para poderem defamar o nome do Senhor e me pisar igual sal que não tem mais sabor. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, eu fiquei no suco de laranja o tempo inteiro. No dia seguinte, eu levei para a empresa, estava nas minhas mãos um orçamento da igreja. E aquele homem chegou mais uma vez, dizendo: o que é isso?
Falei, isso é orçamento da igreja, você quer ver? Você que diz que a gente dá dinheiro para o pastor, olha aqui, o orçamento da igreja é assim. Isso vai para isso, a gente sustenta missionários, a gente trabalha com pessoas pobres, a gente ajuda, tal. E eu fui mostrando para ele. Eu nunca imaginei pregar o evangelho com o orçamento da igreja. Quando terminou, aquele homem que passou muito tempo me perseguindo, disse assim: como é que a gente ajuda essa obra aí? E nunca mais me perseguiu. Talvez o suco de laranja impactou a cabeça dele. E aquele orçamento, Deus usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, para falar com as pessoas e para resgatar. O nosso Deus é criativo, Ele é tremendo. Ele chega e prega um sermão, Ele chega e coloca alguém cantando de maneira magistral, ou coloca alguém desafinado, ou Ele chega na porta do escritório, olha para a pessoa e diz: me segue. Esse é o nosso Deus. E ele disse aos fariseus que estavam na casa: eu vim para quem é doente, quem é são não precisa de médico, mas quem é doente na alma, como Mateus, cheio de culpa, que talvez tenha roubado tanta gente, fez mal ao seu povo, é para esse que eu vim. Mas não vim para ser igual a ele, eu vim para pregar a ele arrependimento. Essa é a palavra-chave de todo o evangelho: arrependimento. Pessoas como eu e você, doentes, e aí Jesus usou o livro de Oséias, capítulo 6, verso 6. Ele vai usar a Bíblia, o Velho Testamento, não para Mateus, mas para os fariseus, que conheciam. Eu fico vendo Jesus às vezes de maneira, como ele usava o humor, a ironia, o choque. Vocês não conhecem? Eu prefiro misericórdia no lugar de sacrifício. Eu prefiro misericórdia. O que adianta você religioso, que oferece 1, 2, 3 carneiros pelo pecado, e amanhã vai extorquir as pessoas? O que adianta você religioso vir aqui cumprir os ritos dominicais, mas amanhã sua vida não dá nenhum testemunho, você não tem uma palavra de louvor na boca, você não é uma pessoa séria com Deus? De que adianta os teus sacrifícios? De que adianta as tuas ofertas? Eu já vi muita gente querendo comprar o perdão de Deus e a graça, como aquele homem que chegou lá na Janário de Carvalho com uma mala cheia de dólar, e a gente não tinha dinheiro para colocar uma cerca no terreno. O garotinho José Carlos chegou numa bicicleta e disse: meu patrão mandou eu trazer uma oferta. Eu não toco em dinheiro, não adianta, nunca toquei. Os cheques da igreja não valem minha assinatura, graças a Deus, há 34 anos. Eu disse para ele: vai no templo, tem uma mesa. Era uma mesa, a igreja era bem pequenininha, era uma mesa de madeira com um lugar onde você colocava o envelope. O garotinho pegou a mochila, foi, entrou sozinho, era dia de semana, e voltou com a mochila. Ele falou: pastor, o dinheiro não dá naquele buraquinho lá não. Falei: como é? Não, o dinheiro não entra ali. Isso aqui tudo, pastor, é muito dinheiro. E quando ele abriu a mochila, eram dólares. A gente estava querendo fazer uma campanha para botar uma cerca na igreja, uma cerca. E eu olhei para aqueles dólares, eu falei: Senhor, me perdoa só essa vez, eu vou receber a sua oferta. Não recebi não. E eu disse para o garotinho assim: quem é o seu patrão? Chame ele aqui.
Eu quero saber qual é a origem. Nós não somos americanos, nós não trabalhamos com dólar. Tem alguma coisa aí. Alguns dias depois, aquele homem, que ficou muito bravo, porque eu rejeitei aquele saco de dinheiro, foi preso, porque traficava obras de arte. Mas disse, eu vou achar uma igreja que vai aceitar a minha oferta. Eu falei, provavelmente. Não adianta comprar a graça de Deus, porque a graça de Deus não se compra. A graça de Deus, ela é alcançada por um coração arrependido. É a única coisa que move e que faz Deus derramar sua graça. Por isso ele disse aos fariseus, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Não são sacrifícios que me comovem, mas um coração arrependido. Não adianta fariseu ser religioso, não adianta andar com a lei na mão para julgar as pessoas. Eu quero misericórdia. Essa palavra hoje é para quem precisa de Jesus como Mateus. É para quem talvez esteja tanto tempo carregando, mesmo na igreja, uma culpa. E a proposta de Jesus, quando conversa na casa de Mateus com os homens que ali estavam, mediante todos os publicanos e fariseus, ele disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sarados, eu vim para quem precisa, eu vim para aquele que está se sentindo culpado, eu vim para aquele que reconhece o seu pecado, eu vim para aquele que sabe da sua maldade, eu vim para aquele que diz, Senhor, eu sou pecador, eu sou fraco, eu gostaria de ser melhor, mas eu não sou. É esse que eu vim para curá-lo, para ajudá-lo, para restaurá-lo, para levantá-lo, para edificá-lo, para abençoá-lo, para transformá-lo. É esse a quem Deus está procurando. Esses são verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Se você não precisa dele, você está fora desse grupo. Se você não se sente fraco, carente, você está fora. Os fariseus se sentiam muito, mas Mateus foi ser o discípulo que se tornou autor de um dos evangelhos que está aqui, um lindo evangelho, um evangelho extraordinário, porque ele um dia ouviu, encontrou correspondência no apelo, entregou, e diz Lucas, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Tem coisas que você precisa deixar para adentrar o reino, para se sentar à mesa e para resolver a culpa de ter feito alguma coisa que você sabe que não foi certo. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Esse é um momento, e nós vamos ter um momento aqui, irmãos, de arrependimento. Eu quero te convidar a isso. Mas você pode sair daqui hoje como se nada tivesse acontecido. Mas eu queria que você vasculhasse a sua alma. Você talvez que se sente culpado por alguma coisa de muitos anos atrás. Você que cometeu alguma coisa, como eu mencionei aqui, talvez você foi desonesto alguma vez, traiu alguma vez, fez um aborto, matou o próprio filho, desestruturou, foi desonesto no seu trabalho, e talvez você carregue isso dentro de você. A palavra do Senhor hoje para você não é que você pare, mas que você olhe para Ele
porque Ele está gritando no teu ouvido: segue-me, segue-me, segue-me. Eu vou resolver esse problema, eu vou resolver essa culpa na sua vida, eu vou resolver essa questão, eu vou resolver. Mas você precisa de dizer a Ele: Pai, eu me coloco aqui, deixo tudo. Deixa agora as tuas justificativas, deixa as tuas desculpas, deixa tudo, e diz a Ele: Pai, eu quero experimentar o teu amor, a tua graça. Eu também me arrependo de tudo desta vida que eu fiz de errado, e eu não quero mais carregar esse saco de culpas, mas eu quero que o sangue de Jesus, o teu Filho, Pai, me purifique de todo pecado. De cabeça baixa, como você está, eu quero orar por você. Mas eu pergunto a esse auditório, ou a quem está na internet: vai ter alguém no chat com você? Quantas pessoas gostariam que eu orasse pela sua vida, para que o Senhor te libertasse deste sentimento, ou de alguma amarra que você traz no coração, mas você quer prosseguir hoje, você quer seguir? Levante a sua mão onde você está sentado, e eu vou orar por você. Pode levantar a sua mão sem qualquer constrangimento. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Se você quer dizer a Ele: Pai, eu quero me arrepender, eu quero ter um conserto na tua presença, eu quero que a tua misericórdia me alcance, levante a sua mão. Nós vamos estar orando pela sua vida. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe meu jovem, Deus abençoe, graças a Deus. Eu vou convidar você aqui em espírito de oração, a que você fique em pé agora na presença de Deus. Fique em pé com toda a reverência. Nós vamos adorar a Deus. O louvor nos leva à presença dEle. O nosso momento não acabou, e eu quero fazer um desafio. Eu quero orar por você, pela sua família. Todos que levantaram suas mãos, todos, venham aqui à frente. Todos, nós pastores vamos orar por vocês. Podem vir, pode sair dali, aqui do centro, lá da esquerda, lá do fundão, pode vir, fica aqui na frente do púlpito. Todos que levantaram suas mãos, e todos aqueles a quem o Espírito Santo está falando, ou vai falar agora nesse momento, pode sair e pode vir aqui à frente. Pode vir, minha senhora, pode vir, minha senhora, pode chegar para cá. Isso, venham. Jesus está dizendo para você: segue-me. O meu caminho brilhou. Graças a Deus. Pastores, esposas, pessoal de intercessão, pode chegar perto, junto dessas pessoas, clamem por elas. Podem vir, tem muita gente aqui do lado direito. Podem vir, podem vir. Você é da internet, escreve no chat: eu quero oração, e alguém vai orar pela sua vida. Venham aqui, venham. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É só o arrependimento que resolve o problema da culpa. Jesus está dizendo para você: segue-me, vem. Deus abençoe. Ministério de oração vai estar com você. Eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Segue-me. Eu acredito no poder do teu sangue, que Graças a me Deus. libertou da morte. Graças a Deus, graças a Deus. Para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. É o poder do amor, da ressurreição. a cruz está vazia.
Vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá. Tem pessoas aqui que estão quebrantadas, chorando. Cada um sabe de si. Cada um sabe da sua história, do que marcou, do que machucou. Isso, você que está aqui à frente, clama, pode chorar. Aqui é a casa do Pai. Aqui não precisa ter vergonha, nem constrangimento. Vamos levantar um clamor, igreja, estenda as mãos para cá. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Assim como um dia tu chamaste Mateus, o filho de Alfeu, dizendo: me segue. O Senhor está chamando pessoas aqui nessa noite, e aqueles que estão pela internet. Ó Deus, faz uma obra de poder e de graça, que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, que haja arrependimento em cada vida, em cada coração, sinceramente na tua presença. E Senhor, que a disposição agora de cada um possa ser como a de Mateus, que deixou tudo e seguiu. Abençoa, Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas e faz com que nesta noite, nesta hora, elas se sintam lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra, pela tua palavra que edifica. O Senhor veio para nós, o Senhor veio para os doentes, o Senhor veio para cada um como eu, pecador, e o Senhor vem trazer graça, vem dar uma nova chance e vem chamar ao arrependimento e para ser teu discípulo. Ó Deus, que possamos seguir as tuas pisadas, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém, amém. Pode se levantar você, olhe para o pastor, quem veio aqui à frente. Pode procurar um dos pastores da igreja, se você precisar. Se você quiser comunicar com a gente pela internet, pode comunicar. Nós estamos aqui para ajudar você nessa caminhada. Nós somos igual a você, não temos qualquer diferença. E que Deus abençoe você e a sua família. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Quem foi abençoado essa noite? Que noite linda, de gratidão, de louvor, de palavra. Vamos terminar o nosso culto, André, cantando ao Senhor, terminando essa noite. Mas agora, abaixa a tua cabeça, não sai agora não. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém. Termine esse culto que você está prestando, louvando o nome do Senhor.